Olá, tudo bem? Vamos começar mais um programa Atalhos. O que eu aprendi com os meus cabelos brancos? Essa oportunidade de dividir histórias para multiplicar possibilidades. E hoje eu trago um tema extremamente relevante para a minha vida, quer seja do ponto de vista empresarial, como gestor, como fonte de produção de significado, mas também vocês vão perceber que é um tema para mim muito caro, porque ele diz respeito à própria estrutura da minha vida familiar. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre influenciar e persuadir. E aí, assim, como elemento simbólico, o exemplo que eu trago como trajetória de vida, a partir dos meus cabelos brancos, da experiência, é uma situação que eu vivi na minha casa, uma situação, extremamente valiosa para mim, e me refiro à minha filha mais nova. À época, ela tinha 15 anos de idade, ela chama-se Letícia, e no final de semana, ela recebeu o boletim, e aí já tem uma informação relevante, ela não entregou o boletim na sexta-feira, ela só entregou o boletim no domingo à noite, e a mãe, a Georgia, minha esposa, veio me entregar o boletim. E aí, primeira informação, por que esse boletim não chegou antes? Todo mundo já imagina, E aí, quando eu olho o boletim, parecia a torcida do Flamengo, vermelho e preto, Eu diria que era quase do Colorado, do Rio Grande do Sul, mais vermelho do que preto. Então, assim, quando eu olho aquele boletim, qual é a primeira reação que vem em mim, A vontade, literalmente, é de me utilizar do meu poder de pai. E como pai, se eu quisesse, eu poderia me utilizar do poder da persuasão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu poderia me utilizar, dessa força e impor movimentos a ela para que ela pudesse efetivamente honrar a sua responsabilidade como estudante. Mas o primeiro movimento, é que se eu vou para essa relação, para essa experiência, vou usar a linguagem corporativa, de feedback, de devolução desse evento para ela, a partir desse lugar, com todo o conteúdo que estava, não existia possibilidade de influenciar. Porque eu já estava completamente absorvido pela raiva. Então, o primeiro movimento necessário, esvaziar em mim o desejo de querer convencê-la da minha verdade. E aí eu respirei, conversei com minha esposa, acalmei, tomei um banho, jantei, E aí quando eu estava tranquilo, eu entro no quarto dela, e aí eu digo, filha, queria conversar com você. Ah, o que é, pai, e tal? Aí quando eu mostro o boletim, eu puxo, Quando eu mostro o boletim, ela chega muda de cor, aquele olho de Mônica arregalado, assustado, ela olha, e aí ela começa a usar os apelos da persuasão, porque a gente acha que a persuasão só existe na relação de poder, de cima para baixo. Não. Qual é uma lógica muito comum, de persuadir na lógica do que tem, menos poder dentro da estrutura formal? É exatamente a vitimização, A gente lembra lá daquele personagem do Shrek, Gato de Botas, quando ele faz aquela carinha de pena, de dor assim. Então ela olhou assim, mas pai, tu tem que ver. Aí ela começou a tentar me persuadir como vítima, de que ela não era capaz de gerar algo diferente daquela resposta, daquele resultado que ali estava. E aí ela começou, e eu me vi que quando ela começou a falar, eu comecei a querer entrar nesse jogo de disputa e de novo voltar para a persuasão, E aí um jogo de convencimento. Eu poderia até vencer, porque o poder do mando eu teria. Mas quando eu me dei conta, que eu digo, não é esse o movimento que vai fazer efetivamente transformá-la, porque se eu ganhar, e onde um ganha, o outro perde. E aí se ela sentir que ali ela está perdendo, de fato ela não vai se transformar, não vai mudar a escolha dela. E naquela hora eu entendi que o que interessava de fato não era ter razão, mas que ela entrasse em contato com sua consciência e sua escolha mais profunda. E eu parei, respirei, eu digo, não, meu amor, eu não vim aqui para lhe convencer de nada. E aí ela ainda estava movida por aquele sentimento de defesa, de autoproteção, porque a gente está acostumado como estrutura social a entrar nesse jogo de gato e rato, de disputa, de vencedor, de perdedor. E aí ela deu aquela tacada final, Ela usou eu diria que aquela jogada de gato de botas perfeita. Ela fez aquele olhinho assim, mas pai, tu tem que ver que teve a catapora. E assim, ela apelou para aquele movimento maior, como que diz, olha, então, por conta da doença, eu não tive como gerar um resultado melhor. Aí naquela hora eu parei e disse, não, amor, tudo bem. A gente tem aqui, a gente pode listar 10, 12, 15 justificativas para o que está aqui. Mas eu só queria lhe fazer uma pergunta.
em que você fosse o mais sincera possível com a sua resposta. Você acha que isso aqui, eu apresentei um boletim para ela, representa quem de fato você é? Você acha que aqui reside o melhor da Letícia? Você acha que toda a luz, toda a grandeza, toda a potência que há em você está expressa nisso aqui? Porque se você disser que sim, eu vou ser obrigado a silenciar. Não por concordância, porque eu não concordo. Eu acho que existe algo de muito mais valor. Mas se você disser que sim, aí ele olhou para mim e nessa hora eu senti que a gente estava começando a se conectar. Aí começou a nascer a influência. Ela baixou a cabeça e disse, não, pai, pronto. Nessa hora, isso eu queria que vocês guardassem, porque eu guardei no meu coração, né? A partir daí, o erro, o evento acontecido não faz mais sentido. O evento, o erro, ele só cumpre um papel dentro da loja da influência. É fazer o outro trazer consciência sobre a sua natureza que pode ser transformada. Porque se eu quiser massacrá-la diante do erro, se eu quiser ficar penalizando diante do erro, eu só vou gerar mais dor, mais sofrimento, mais negação. Então, o que eu precisava com o erro era o processo de tomada de consciência, eu já tinha. Ela disse, não, pai, eu digo, show, esquece o erro. Agora vamos produzir a construção do futuro. Isso é a essência da influência. E aí eu olhei para ela e disse, né? E como é que a gente pode fazer com que esse futuro se revele? O que a gente pode fazer, né, para que o melhor que está em você... E é interessante, né? Porque regra geral, normalmente, as pessoas já sabem o que elas precisam para evoluir. E ela começou a falar, não, pai, porque eu acho que eu não estou me esforçando direito. Eu digo, ah, beleza, filho. E o que é não se esforçar? Você pode ser mais clara para mim? E ela começou a dizer, não, porque às vezes eu chego do colégio, eu chego cansada, aí vou tomar banho, aí depois eu vou dormir, quando eu olho já está tarde. Aí eu digo, o que você pode fazer de diferente? Perceba, eu comecei a jogar ping-pong com ela, né? Eu comecei a jogar frescobol com ela, estávamos os dois jogando o mesmo jogo, não mais um contra o outro. Eu estava interagindo propositivamente com ela a partir de uma prática dialógica. E ela, não, pai, é porque eu acho que eu posso chegar, já tomar banho, já ir estudar direto. Eu digo, legal, bacana. E aí, quanto tempo você acha que precisa estudar? Ela, não, pai, 2 horas. E eu digo, não, é legal, 2 horas se não tivesse o passado, né? Bacana, mas vamos fazer o seguinte, vamos estender aí um pouquinho mais, 3 horas de estudo diário. E aí depois, se você achar que dá para ir mais, vamos até que horas e tal. E aí ela definiu todo o código, tudo que ela precisava fazer, porque no fundo as pessoas já sabem. O que elas não querem é reconhecer, elas negam a potência, a sua própria luz. E aí, né, quando já chega no final, eu fiz aquela perguntinha mágica. O que eu posso lhe ajudar para que o seu melhor aconteça? Porque esse é o meu papel como líder servidor, né? Esse é o meu lugar de me colocar em reciprocidade com o outro. E aí ela diz, pai, tu tem que ver que matemática eu não consigo aprender sozinha. Eu tenho muita dificuldade. E aí nessa hora é a oportunidade, porque todo feedback ele é recíproco, ele ocorre nas duas mãos. E aí nessa hora, mais uma vez no jogo da influência, né, eu me colocar em reciprocidade com o processo de aprendizado dela, dizendo que ela é importante para mim. E eu digo, beleza, filha, então vamos fazer o seguinte, né? Todas as quintas-feiras à noite serão suas, né? A gente vai chegar, a gente vai estudar, vou lhe ajudar e tudo. E aí a gente começa a primeira quinta-feira e tal, vai estudar ali matemática, parará. E aí segunda quinta-feira eu esqueci, né? Esqueci completamente de um dos grandes prazeres, a caranguejada de dia de quinta-feira. Aquele prazer de muitas vezes sair com a família, com os amigos, comer um caranguejo, tomar uma cerveja e tudo. E aí quando eu chego na quinta-feira, o telefone toca, Luciano, e hoje vai ter aquele caranguejo, e ela olhando para mim, ela estava doida para dizer assim, vai pai, pode ir. E eu olhei, ali eu tinha uma oportunidade, mais uma vez, de influenciar. Porque a influência, ela não é meramente um ato verbal da retórica. A influência pressupõe a expressão da verdade que se faz no tempo presente. Da consistência entre o que eu falo e o que eu faço. E aí naquela hora eu digo, não, eu vou ficar aqui com minha filha, olha, hoje eu não vou, minha filha é importante para mim. O que eu estava dizendo para ela naquele momento? Não só com as palavras, né? Que ela era mais importante para mim do que aquele momento. E aí ficamos, e aí passou um tempo, né? E ela foi fazendo os estudos dela, e aí depois de algum tempo, chega o final de semana, a felicidade dela, sexta-feira à noite, dessa vez ela não esperou o domingo, né? Ela chega com um boletim, pai, mãe, adivinha de quem eu recebi o boletim no colégio? A felicidade que vinha de orelha a orelha. O diretor me chamou lá na frente para reconhecer.
E nessa hora, assim como no erro, eu sabia que tinha uma experiência de produção de acerto, eu sabia que naquela hora também, no reconhecimento, tinha uma oportunidade de crescimento, de ganho, né? E na hora que ela disse isso, eu digo, filha, e aí, como é que você se sentiu? E ela disse, pai, eu me senti que eu tenho um valor, me senti que eu posso, que eu sou capaz. Eu digo, show, era tudo que eu queria. Perceba o ciclo da influência se fechando. Ele disse, meu amor, o que interessa não é sua nota, nota boa, nota ruim, você vai tirar, erros e acertos, você vai ter na vida. Mas o grande aprendizado disso é exatamente você tomar consciência do seu poder. De quando você se dedica, quando você se doa, quando você efetivamente se entrega para fazer algo, o seu melhor acontece. E isso não tem preço. E aí a gente vai para o reconhecimento, né? Chamamos todo mundo aqui, liguei para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. Gente, vamos todo mundo sair, que hoje a Letícia quer dar uma notícia e vamos sair para comer um caranguejo, tomar uma cerveja. Aí lá fiz a questão de anunciar para todo mundo isso. Então assim, perceba como é que ela se sente. E vocês sabem, a partir desse evento, né? E de outros menores que foram ocorrendo no decorrer do tempo, quantas vezes mais eu ou minha esposa precisamos chamar a atenção desta jovem adolescente sobre o estudo? Nunca mais. Se a gente estivesse agindo apenas do ponto de vista da persuasão, da obrigação, do castigo, do tem que fazer, da necessidade, a gente ainda estaria lutando, né? Porque a persuasão, ela até funciona no curto prazo, mas o efeito dela se desgasta muito rápido, porque não tem consciência e escolha do outro sobre aquilo. A partir desse lugar, ela se empoderou, né? Chegou ao vestibular, fez para direito, né? Estudou muito e tal, e aí ela ficou nos classificados aqui para Fortaleza, ela passaria para Teresina, eu sou do Piauí, e a gente chegou a cogitar, eu e minha esposa, se ela ia para lá, né? E ela disse, não, a gente chegou ao consenso que o que a gente ia gastar para ela ficar lá em Teresina e tudo, né, para fazer a UFC lá, era mais ou menos a mesma coisa aqui, ela está perto da gente, então vamos pagar aqui. Ela foi fazer na Unicef aqui, né, e aí um ano e pouco depois ela chega, pai, ganhei uma bolsa de 50% da faculdade, só vai pagar a metade agora. Eu digo, opa, o que foi? O que é que aconteceu? Não, porque eu sou monitora, os melhores alunos foram escolhidos, sou monitora. Essa mesma jovem, recentemente, há 6 meses atrás, está bem recente esse novo evento, esta mesma jovem, que hoje não é mais uma adolescente, né? Já corridos aí 5 anos dessa história, ela chega para mim e para a mãe e diz, você não precisa mais pagar a minha faculdade. Eu digo, o que foi? Abandonou, desistiu, vai virar, né, artista? Ela diz, não, eu fiz o Enem, né, pela nota dela do Enem, com as notas da faculdade, ela recorreu, ela entrou no processo seletivo lá no Enem, e ela conseguiu ingressar na UFC aqui em Fortaleza pelo Enem, né? E agora já está estagiando, remunerado, tudo isso movimentos dela mesmo, né? E aí, assim, isso fala muito desse poder verdadeiro da influência, porque a influência dá trabalho, leva tempo, pressupõe um lugar de interatividade, de verdade, de um espaço de co-construção com o outro. Mas qual é o grande benefício? Quando você consegue influenciar de fato, o outro faz porque tem consciência das suas escolhas, porque está disposto a pagar os preços necessários para que ele possa se tornar maior e melhor. Ele passa a ser coautor e sujeito da sua própria história. Esse é o grande benefício de quando você de fato se conecta como líder, como pai, como gestor, como marido, né? Nessas experiências de co-construção, né? Porque na realidade a vida é isso, né? A vida é espelho. O tempo todo nós estamos influenciando ou sendo influenciados, mas muitas vezes preferimos a tentação do caminho mais fácil, o caminho mais rápido, que é persuadir. E nenhuma persuasão tem vida longa, porque não tem raízes profundas. Elas se constroem em terras ali extremamente, né, rasas. Então esse lugar é um lugar que eu instigo, eu convido a você a viver em qualquer papel social que você expressa, no ambiente profissional, como líder, no ambiente familiar, com pai, com mãe, com filhos, com você mesmo, né? Se auto-influenciar. Esse é sempre um lugar, eu diria, fértil de transformação verdadeira. E aí, assim, só para a gente fechar, né? Quando eu falo sobre isso, eu lembro de alguém que me perguntou, mas professor, uma vez em sala de aula, e se ela não tivesse mudado? Se ela não tivesse escolhido estudar? Aí eu sempre brinco, né, que a influência é o cartão azul, a persuasão é o cartão vermelho. Não tem nenhum problema você persuadir,
se você entende que aquilo é a última medida necessária para que os resultados aconteçam. Porque no mundo corporativo, na vida, muitas vezes se faz necessário lançarmos mãos de atributos que gerem esse resultado, sob pena de muitas vezes pagarmos um preço alto demais. Mas eu digo, né? O cartão vermelho eu ainda tinha, ele estava aqui no outro bolso. Com certeza, se ela não tivesse feito a escolha dela, eu teria usado. Mas a pergunta é, se eu tivesse, como normalmente nós fazemos, me utilizado primeiramente do cartão vermelho, eu e ela nunca teria tido a oportunidade de se expressar grande a partir da sua própria potência. Então, assim, né, que a gente sempre deixe guardado esse cartãozinho da persuasão. Que a gente aprenda, porque infelizmente nós não treinamos a arte da influência. Todas as nossas estruturas sociais, elas se construíram à luz da persuasão. Então existe aí a necessidade de um reaprender, nos conectarmos com esse novo lugar de consciência, de percepção, de geração de valor, de fato, de treinarmos esse poder de influenciarmos pessoas. Então fica a dica, né? Se gostou, curte, dá um like, se inscreve no canal. Em breve, semana que vem, tem mais um vídeo. Abraço e até a próxima.